Fala, gente. Tem pelo menos 10 anos que eu me dedico a estudar o uso de dados, o impacto do uso de dados na área de comunicação e marketing. Quando eu comecei, né, estou contando a partir do ano que eu entrei no doutorado, o termo da moda era Big Data. Analisar grandes volumes de dados e conseguir extrair insights e tomar decisões com base nisso. Mais recentemente, o termo da moda deixou de ser Big Data, porque a gente naturalizou ter grandes volumes de dados para analisar, e o termo que passou a ser mais usado foi o da inteligência artificial. Naturalmente, Big Data e inteligência artificial não são termos equivalentes, mas no fim do dia, assim, no que importa, é o uso de dados para alimentar sistemas e esses sistemas inteligentes realizarem algumas ações para a gente. Mais especificamente, o que ficou mais relevante foi o uso da inteligência artificial generativa. E toda vez que surge algo novo, ao mesmo tempo que surge quem se interessa, também surge aqueles que questionam. E várias pessoas passaram a questionar: será que a inteligência artificial é tudo isso mesmo? Ou isso é só uma moda passageira? Várias pessoas me questionaram sobre isso e eu decidi, ao invés de dar só a minha opinião, decidi fazer um levantamento do que é que estudos sobre esse tema têm mostrado e coloquei aí, compilei todos esses estudos num relatório que eu dei o título de From Hype to How, a adoção da IA generativa na área de marketing como um todo, né? Não só na área de marketing digital. Eu lancei esse relatório em julho de 2024, então eu peguei todos os materiais que foram publicados aí entre março e julho de 2024 também, então são materiais bastante atuais. Eu começo esse relatório lembrando que o tema da inteligência artificial ou de sistemas autônomos inteligentes, né, construções que pensam ou que parecem fazer coisas que só os humanos poderiam fazer, que é o conceito de inteligência artificial, é algo que se estende por mais de 70 anos. O início disso, de uma maneira mais estruturada, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando o exército e a inteligência britânica decidiu experimentar, decodificar mensagens não através de alguém, de um ser humano que fizesse esse trabalho, mas de criar uma máquina que tentasse decodificar. De lá para cá, a evolução da tecnologia ela não foi linear, como toda evolução de tecnologia. Ela acaba sendo muito espasmódica. Você tem ciclos de crescimento, depois alguma naturalização, depois outro ciclo de crescimento. E isso faz com que quem não acompanhe no dia a dia, ou quem não esteja habituado, ache que uma tecnologia flopou. Às vezes flopou mesmo, mas nem sempre. A última tecnologia que dizem que flopou foi a do metaverso, né? Mas eu acho que na verdade é só um ciclo de crescimento que não chegou na maturidade que todo mundo gostaria e gerou aí uma naturalização e provavelmente um outro ciclo de crescimento chegará inclusive por conta do que a inteligência artificial pode agregar para os ambientes imersivos. Então, parece que de uma hora para outra a inteligência artificial virou moda, mas você tem aí décadas de desenvolvimento e o que aconteceu foi ali em 2022, um caso de uso específico fez com que o tema se tornasse obrigatório em praticamente todas as indústrias. Esse relatório que eu fiz aqui, ele tem como principal objetivo mapear como a inteligência artificial está sendo adotada por pessoas e empresas, especialmente na área de marketing. E aqui eu tomo a liberdade de usar o guarda-chuva de marketing para absorver também a área da comunicação, publicidade e similares, mas também mantendo uma visão sobre precificação, sobre definição de praça e sobre especificação de produto. Para fazer essa pesquisa, eu li várias fontes, mas as fontes principais foram esses 4 relatórios, um do Marketeer, Gen AI in Advertising, um da McKinsey, The State of AI in Early 2024, um do IAB Europe, Understanding the Adoption and Application of AI in Digital Advertising, e uma pesquisa que foi apresentada pela empresa IDEA no Brasil UK Forum em junho de 2024. Todos esses materiais, acho que exceto o Brasil UK, eles estão disponíveis online. Indo para os primeiros insights aqui na tela do lado. A gente tem, isso aqui é um dado da pesquisa da IDEA, o brasileiro no geral sabe o que é IA, ou diz saber o que é IA, inteligência artificial. Curioso que quando o pesquisador apresentou esse material, ele falou que o brasileiro tem uma característica de raramente dizer que não sabe algo, né? Porque pela nossa capacidade de conectar pontos, a gente, se não sabe, consegue imaginar o que seria e acaba dizendo que sabe. Então, em parte, esse número mais alto pode ser devido a essa nossa característica,
mas se destaca também o fato de o brasileiro ser mais otimista sobre o uso da inteligência artificial e de você ter uma parcela significativa que já usa inteligência artificial no dia a dia, ou melhor, que diz usar. Quando se pergunta o que é que essas pessoas fazem, a maior parte cita ferramentas que usam inteligência artificial, mas em que a pessoa ela é muito mais passiva. Então, essas pessoas citam que usam Instagram, WhatsApp, Waze e outros programas que, de fato, são aplicações que têm muita inteligência artificial embarcada, mas não é necessariamente um uso em que esse usuário é protagonista, né? Então, ainda tem muito espaço. Quando perguntado para ferramentas de inteligência artificial mais específicas, como o ChatGPT, a proporção cai, mas 18% ainda é uma taxa bastante alta. Se a gente pensar que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, seriam 36 milhões de pessoas que dizem que já usam ou já usaram o ChatGPT, e um número muito significativo afirma ter interesse em carreiras ligadas à inteligência artificial. Aqui não fica claro na pesquisa se essas pessoas têm interesse em saber como usar a inteligência artificial nas suas carreiras ou realmente de conhecer as carreiras que se tornam possíveis por conta da inteligência artificial. Talvez esse seja um tema de uma pesquisa no futuro. Olhando para a área de marketing, a gente tem pesquisas diferentes em grupos diferentes que mostram um nível de adoção também muito diferente. Esse dado daqui é do IAB Europa, que mostra que 38% das pessoas já usam inteligência artificial no seu trabalho, e nessa pesquisa o olhar é menos de usar a inteligência artificial porque você usa uma ferramenta que por trás dela tem solução de inteligência artificial, e aqui é mais você manejando a inteligência artificial. Então, se você usa um Midjourney, um ChatGPT ou qualquer outra ferramenta. Então, esse é um uso um pouquinho mais específico, a taxa me parece bastante grande, né? Mas também é dentro do vertical de publicidade e marketing, que é um vertical mais específico, né, de perfil de público. E algumas pesquisas divergem sobre qual é o principal caso de uso. Há quem diga que é muito mais ligado à análise de dados, há quem fale que está muito mais ligado à criação de conteúdo. Nessa pesquisa do IAB Europa, o uso para criar conteúdos é o que se destacou mais nos slides mais para frente, que aqui do lado, na verdade, a gente já fala sobre qual é o uso para análise de dados. Vai depender um pouco da metodologia da pesquisa. Do eMarketer cita o uso para análise de dados numa proporção maior, mas é porque o que o eMarketer considera como uso para desenvolver conteúdos é um uso um pouquinho mais específico do que, por exemplo, se você usa um Gmail e o Gmail autocompleta seu e-mail, tá? Então, a gente tem casos de uso para produção de conteúdo e para analisar dados, e quando você junta essas duas coisas, o uso para a área de marketing está muito ligado à personalização de experiências. Então, você usa dados para entender a experiência de cada público, ou mais especificamente de cada consumidor, e aí você usa também a inteligência artificial para preencher toda a jornada com os conteúdos e, eventualmente, os produtos que fazem sentido naquele momento para aquele consumidor. Então, esses são, né, os principais casos de uso para a área de marketing. A gente vai olhar aqui sobre as boas práticas. O que é que motiva as pessoas a usar a inteligência artificial? É um ganho de eficiência, um ganho de produtividade e geração de recursos. Na área de marketing é mais comum que se use inteligência artificial porque você quer gerar mais receita, por exemplo, nos casos de chatbot para pré-atendimento. O objetivo é você vender mais e não só o objetivo de reduzir o volume de pessoas que você precisa ter nesse atendimento. Mas, enfim, então, se o que motiva é isso, né, eficiência operacional, inclusive para geração de receita, alguns já enxergam a possibilidade de gerar vantagem competitiva relevante, ou seja, se eu uso minha inteligência artificial, eu consigo fazer algo que o meu concorrente não consegue fazer, isso me diferencia no mercado. Uma das perguntas que a pesquisa McKinsey fez foi quais empresas já conseguem atribuir uma parte da sua geração de caixa ao uso da inteligência artificial. E uma parcela relativamente pequena, só 5% dizem que já conseguem fazer essa atribuição. E o que é que esses 5% têm em comum? Principalmente o fato de boa parte dessas empresas terem lideranças seniors já tendo uma visão sobre o uso da inteligência artificial, e também de eles terem um roadmap. Essas empresas têm uma jornada definida para a implementação do uso da inteligência artificial. Esse dado mostra que inteligência artificial não é sobre assinar ferramentas ou instalar plataformas. Inteligência artificial é, de fato, sobre repensar a forma como as organizações funcionam,
porque você tem um bust de produtividade, você precisa rever todo o processo. E para isso você realmente precisa de uma visão macro, uma visão, né, de gestão mais ampla, e isso não se faz de um dia, não é uma ação pontual, isso realmente é uma jornada, um processo de desenvolvimento. Então, não à toa, as empresas que estão tendo melhores resultados com inteligência artificial são as que têm isso, têm um olhar da gestão sobre inteligência artificial e conseguem desenhar um roadmap. Essas empresas também, elas têm um mapeamento dos principais riscos. Inteligência artificial não é uma panaceia, nem inteligência artificial generativa, nem qualquer outro uso de inteligência artificial, e ela traz alguns riscos. Você não pode se blindar desses riscos, mas tê-los mapeados e eventualmente mitigar ou se blindar, né, assim, fazer alguma ação preventiva para esses riscos, é algo que está na pauta principalmente das empresas que performam melhor. Não é só pensar no caso de uso no que você pode ganhar, mas também mapear o que é que pode dar errado, quais são os riscos que você está correndo e saber como lidar com esses riscos. Um risco que eu destaco aqui é o de propriedade intelectual, porque esse é um tema que provavelmente só vai ser resolvido no médio prazo. Ainda não está claro qual é o direito autoral do que é feito usando inteligência artificial. Então isso pode gerar ainda uma zona cinzenta jurídica que se estenda por mais alguns anos, tá? Por outro lado, os relatórios, especialmente a pesquisa da McKinsey, mostrou uma queda na percepção de risco de que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Está cada vez mais claro de que não se trata de uma substituição, mas sim de uma acoplagem, né? O ser humano é potencializado pela inteligência artificial e não necessariamente substituído. Eu termino o relatório apresentando as perspectivas futuras. Se fala muito em todos os relatórios sobre a necessidade de treinamento, um termo que se usa em inglês é o de AI Literacy, que é o de letramento para a inteligência artificial. As ferramentas demandam que a gente aprenda a pensar de uma maneira específica para usá-las da melhor maneira, e eu preciso saber mapear qual é o problema que eu preciso resolver para saber qual é a ferramenta que eu vou usar. Além disso, o que nessa jornada de implementação nas organizações, o mais comum é que comece com uma solução de prateleira, por exemplo, usando o ChatGPT mais simples, e que ao longo do tempo você vai criando soluções customizadas. Então você cria aplicações sobre, por exemplo, a API ou a plataforma da OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT, e não fica usando só aquela interface, que é uma interface de mercado. O que eu ouvi num dos festivais, eu achei um pensamento interessante, é que aqui, quando a gente fala de aplicações customizadas, é que eu estou saindo de casos de uso horizontais, ou seja, aqueles que atendem todo mundo, e estou pensando em casos verticais, aquele que atende esse setor nessa empresa, com essas pessoas, com essa lógica. Então, as empresas que performam melhor são as empresas que, em geral, elas conseguem fazer aplicações customizadas. E por fim, um tema que está sendo bem discutido no mundo inteiro e no Brasil, a gente tem alguns projetos de lei que falam sobre isso, sobre a regulamentação. A Europa aprovou uma regulação, né? A União Europeia aprovou uma regulamentação. O olhar do regulador foi o de criar as regras para que todo mundo se sinta seguro para usar a inteligência artificial. No Brasil isso está em discussão, mas há um grande apoio aqui, segundo a pesquisa da IDEA, um grande apoio dos brasileiros para que haja uma regulamentação do uso da inteligência artificial. Isso provavelmente vai acontecer num horizonte relativamente curto, né? Então esse relatório é um relatório que está disponível publicamente. Fiz aqui uma apresentação dos principais pontos, mas vou deixar o link aqui para caso você queira baixar, e se quiser discutir, mandar uma mensagem, fazer algum tipo de pergunta sobre algum dos dados ou da análise que eu fiz aqui, sinta-se à vontade a entrar em contato comigo, tá bom?